Nesse trecho da entrevista, a doutora Ana Elisa Santiago analisa a questão das gangues haitianas, que mais uma vez estão sendo usadas como pretexto para uma nova intervenção estrangeira, dessa vez liderada pela polícia do Quênia, que tem o histórico de reprimir manifestações populares com extrema violência. O Brasil participaria desse processo, treinando a Polícia Nacional do Haiti. Os links da entrevista podem ser acessados na descrição do programa. Vamos lá. Esse assunto das gangues é bem controverso, é bem complexo, né? O que a gente chama de gangue, né? Eles chamam de bases, né? Não que eles não tenham o termo também gangue, que vem do inglês e tal, mas são bases, né? Lá, B-A-Z, né? No crioulo. E essas bases, na verdade, elas são de diversos tipos lá, né? Pode ser bases sociais, podem ser bases políticas e podem ser bases armadas, que é o que vem a ser as gangues, então, né? As bases, elas sempre foram lidas pela cooperação internacional como criminosas, né? Tem arma, é criminoso, mas também a política de arma no Haiti é diferente, enfim, também não vou entrar nisso agora, porque senão a gente vai, né, discutir até a Constituição do Haiti, mas enfim. A questão é que tudo depende do que se adota como crime, como terrorismo, né? Como fazer política. Então, essas bases, por exemplo, elas sim, às vezes elas têm ligação com partidos políticos, né? Ou com políticos influentes, são bases do movimento social, são bases do movimento eclesial ainda. O Aristide, que era o presidente lá em 2004, quando começou a MINUSTAH, né, que ele foi retirado à força, também controverso, né? Ele era um ex-padre ligado à teologia da libertação, então as bases eclesiais elas estavam ao lado dele, né? Então são bases, né? Movimentos sociais progressistas, e essas bases sempre foram lidas como criminosas, como violentas. Por exemplo, lá em 2004 foi justamente o que justificou a implantação da MINUSTAH, né? Foram as bases que saíram às ruas para pedir de volta o mandato do Aristide, que tinha sido retirado. E elas foram tomadas como criminosas, foram deslegitimadas, né? Sim, muita gente estava armada, não podemos negar, né? Mas o que acontece é que a comunidade internacional mostra que o principal foco da violência, então, seria essas disputas entre as bases, né? E aí, o que essas bases disputam, né? Elas disputam território, elas disputam capital político, né? Elas disputam armas, drogas, também podem disputar tudo isso, né? Tem um trabalho interessante de uma pessoa, de um antropólogo do Museu Nacional, que ele fala sobre as bases, né? E ele fala sobre toda essa relação de sociabilidade, né? Que as bases promovem, que não se restringem só a bases armadas. Mas nesse caso, né? As gangues, que são o braço armado das bases, vamos dizer assim, elas sim, são responsáveis por um componente de instabilidade, do que a cooperação internacional chamaria de instabilidade no terreno haitiano, né? Principalmente em Porto Príncipe, né? Que é a capital, no sentido de aumento da violência, casos de sequestro, às vezes, né? Casos de furtos, ou casos em que elas elas acabam tomando, por exemplo, recentemente teve uma gangue que tomou o porto, né, do Haiti. Então, e aí eles estavam controlando, então, o que entrava e o que saía ali pelo porto, né, que vai desde armas e drogas também, mas alimentos, água, né, potável. Então, a partir daí, né, isso se torna um problema. Mas é interessante que existem
muitos projetos, né, para lidar com essas bases, né, com essas gangues. E a Operação de Paz foi um dos projetos que procurava tanto superar esse problema com o braço armado das forças da ONU, que seria tanto o exército quanto um exército internacional, né, no caso, quanto a Polícia Nacional Haitiana, né, para fazer o que eles chamam de desarmamento e desmobilização, né, desses grupos armados. E aí as estratégias foram diversas, né, inclusive com a ajuda de ONGs internacionais para fazer projetos sociais, né, nesse sentido tem até a Viva Rio, que é uma ONG brasileira que está no Haiti e que trabalhou também nesses projetos de desarmamento e desmobilização. Então, são vários processos de pacificação e eu arriscaria dizer não muito bem sucedidos, né? Porque só a MINUSTAH durou 13 anos. A gente tem que acompanhar, né, essas cenas dos próximos capítulos e ver como é que vão se desenrolar esses próximos memorandos, né? Porque o Haiti lógico que teve problemas na Operação de Paz, né? Com abuso por violência das Forças Armadas, inclusive do Brasil, por abusos sexuais de haitianas. Inclusive, tem uma seção criada no Haiti só para lidar com os filhos, os filhos da MINUSTAH, né? Filhos da ONU, né? Que soldados da ONU deixaram lá. Então, assim, vão sendo criados outros mecanismos, né? Outras instituições, outros órgãos para lidar com esses efeitos, né? Negativos da própria missão de paz. Eles já são até esperados. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho. Realmente, a referência do Quênia não é lá muito boa.